A viagem começa em Avignon, que já foi o lar de papas medievais e é o local de uma famosa ponte que atravessa o rio Rhône. Depois, sobrevoa os Alpiers e visita lindos vilarejos serranos antes de chegar a Arles, uma das cidades mais importantes da Gália Romana. Ao sul, na costa, fica Marsella, que existe desde a Grécia Antiga. É a segunda maior cidade da França e o porto francês mais importante do Mediterrâneo. Seguindo para o leste pela Côte d'Azur, também chamada de Riviera Francesa, se encontra um dos balneários mais conhecidos, Saint-Tropez, o paraíso dos ricos e famosos. A viagem termina em Mônaco, um dos menores países do mundo e também um dos mais ricos por causa do sistema tributário permissivo. Mas o que realmente o torna famoso é o Grande Prêmio de Fórmula 1. Avignon fica na margem sul do rio Rhône e data da antiguidade. No centro da cidade se situa o Palácio dos Papas, um dos maiores e mais importantes prédios góticos medievais da Europa. Este complexo enorme também foi uma fortaleza e a sede do cristianismo ocidental durante o século XIV, não Roma. Isso porque Clemente V, um francês eleito papa em 1305, se recusou a ir para o Vaticano e transferiu o papado para Avignon. Ao longo de 67 anos, 7 papas sucessivos moraram aqui. Os papas controlaram a cidade até ocorrer a Revolução Francesa no fim do século XVIII e Avignon ser anexada pela França. Em 1859, a imagem dourada da Virgem Maria foi acrescentada à catedral que acabava de ser restaurada depois de ter sido abandonada durante a Revolução. Outro cartão postal da cidade é a Ponte de Avignon, que foi construída no século XIII e abandonada 4 séculos depois, porque 18 dos 22 arcos originais foram levados numa enchente. Os 4 arcos que ficaram, além da capelinha, inspiraram a famosa canção medieval Sur le Pont d'Avignon. O centro histórico, que inclui a ponte, se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 1995. Ao leste se situa o Parque Natural de Luberon, um lugar muito procurado pela alta sociedade francesa e por turistas ingleses e americanos por causa dos belos vilarejos e cidades e das associações culturais. Gordes não é exceção. É um dos vilarejos serranos mais famosos da região, além de ser considerado um dos mais bonitos da França. Muitos artistas se hospedaram aqui, contribuindo para a fama do lugar, inclusive Marc Chagall. As casas e os prédios de pedra branca parecem enraizados nos penhascos da montanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gordes sofreu muito. Os alemães destruíram boa parte do vilarejo em represália pela resistência e mais de 30 pessoas foram massacradas. Mais tarde, o vilarejo inteiro recebeu a medalha Cruz de Guerra. Alguns quilômetros ao leste, também no Parque Natural de Luberon, fica o vilarejo colorido de Roussillon, localizado no meio de um dos maiores depósitos de ocre do mundo. O vilarejo não é um local histórico, mas é mágico, pois os diferentes óxidos da areia ocre criam um festival de cores nas paredes das casas e nas pedreiras. O ocre é usado desde a pré-história e foi extraído daqui pelos romanos durante a colonização da Provença. Mas o ocre só se tornou um produto industrial no fim do século XVIII. As pedreiras de Roussillon foram exploradas até 1930, quando as técnicas de mineração se modernizaram e foram descobertas minas de ocre mais rentáveis em outros lugares. Com o tempo, a mineração foi cessando em Roussillon e nos arredores. A partir dos anos 1980, o turismo substituiu o ocre como fonte de renda e a mineração é estritamente proibida a fim de proteger o lugar da destruição gradual. Agora, 2 trilhas que começam em Roussillon levam os turistas às minas antigas para que eles possam admirar o espetáculo das cores da natureza.
A Provença tem outra cor que domina a paisagem no verão e tem um aroma maravilhoso. Lavanda. Dizem que ela cura picadas de inseto, alivia dores de cabeça e, com as flores no travesseiro, ainda ajuda a dormir. A lavanda seca serve para espantar traças e o óleo da planta é medicinal, além de ser empregado na aromaterapia e em desodorizadores de ambiente. Os campos de lavanda são um dos símbolos da Provença e atraem turistas do mundo todo. As pessoas também visitam a região para ver as muitas ruínas da época do Império Romano, como Glanum, uma cidade fortificada. Em 27 a.C., o imperador Augusto criou a província romana da Gália Narbonense, onde Glanum foi construída. Não era uma cidade muito próspera, mas era grande o bastante para aumentar o fórum e para ter casas de banho amplas e outros prédios públicos esculpidos em mármore. Fora da cidade ficam um Arco do Triunfo e um mausoléu impressionante, que agora estão sendo restaurados. Glanum não resistiu à queda do Império Romano. A cidade foi destruída por tribos germânicas em 260 d.C. e abandonada. Nos séculos seguintes, a cidade se tornou fonte de material de construção para os vilarejos vizinhos. Como o sistema de esgoto romano não teve manutenção, as ruínas ficaram inundadas e cobertas de lama e sedimentos. As primeiras escavações sistemáticas começaram em 1921 e continuam em andamento. Num rochedo espetacular dos Alpiers, se encontra Les Baux de Provence. Foi considerado um dos vilarejos mais bonitos da França e atrai mais de 1 milhão de turistas por ano. O destaque do lugar é o Castelo Antigo, construído entre os séculos XI e XII. Era a fortaleza dos príncipes de Baux. Dizem que eles eram descendentes de Baltazar, um dos 3 reis magos, e o brasão deles era uma estrela prateada com 16 pontas para lembrar que, segundo o Evangelho, ela guiou os 3 reis magos até Belém. No fim do século XII, o último príncipe de Baux foi derrotado em batalha e o castelo e as terras foram tomadas pelos franceses. No século XVII, a cidade foi oferecida à família Grimaldi de Mônaco, que também recebeu o título de Marquês de Baux, dado aos herdeiros do trono desde então. Em 1821, o geólogo francês Pierre Berthier, enquanto trabalhava na comuna, encontrou minério de alumínio e batizou a rocha de bauxita em homenagem ao vilarejo. A mineração foi intensa na área até o fim do século XX. Atualmente, Les Baux de Provence é um importante destino turístico. A cidade de Arles talvez seja mais conhecida como pano de fundo de cerca de 300 quadros de um dos maiores artistas do mundo, Vincent van Gogh. Atraído pela luz, ele passou 15 meses aqui. 2000 anos antes, Arles era uma das cidades mais importantes da Gália Romana e ainda conta com 2 construções relevantes desse período. Este é o anfiteatro onde os gladiadores lutavam até a morte e animais selvagens eram abatidos diante de uma plateia de 21 mil pessoas. Com a queda do Império Romano, uma cidade se formou dentro da arena, com casas, lojas e capelas. Tudo isso foi removido nos anos 1820, quando o anfiteatro foi restaurado. Agora ele cedia espetáculos ao ar livre, shows e outros eventos. Ao lado fica o Teatro Romano, também usado para shows e peças no verão. Ele foi construído no final do século I a.C. Durante centenas de anos, depois da saída dos romanos, este prédio serviu de fonte de material de construção e foi depredado até 1840, quando recebeu o título de Monumento Histórico Nacional. Agora, o teatro e a arena são patrimônio mundial da Unesco. Ao sul de Arles se situa a região de Camargue, localizada entre os 2 braços do rio Rhône, onde ele deságua no Mar Mediterrâneo. É o maior delta de rio da Europa.
Cerca de 1/3 do parque de 820 km² é composto por lagoas de água salgada isoladas do mar por bancos de areia e cercadas por moitas de junco. Camargue é um refúgio para a vida selvagem, inclusive para os flamingos que se alimentam nas lagoas de água salgada. Mas o animal mais popular da região é o cavalo de Camargue, uma das raças mais antigas do mundo. Apesar de serem cavalos de tração, preferem viver na natureza o ano todo. Eles nascem marrom escuros ou pretos, mas ficam brancos por volta dos 4 anos de idade. Estes cavalos são a montaria tradicional dos guardiões, os vaqueiros de Camargue, que criam os touros pretos usados em touradas em cidades do sul da França, como aqui em Saint-Marie-de-la-Mer. Ao contrário da tourada espanhola, aqui os touros sobrevivem. E o desafio é tirar a roseta, um tipo de decoração da cabeça de um touro jovem. Uma das principais indústrias de Camargue é a produção de sal, que é extraído daqui desde o período romano. A concentração de algas varia e cria cores diferentes nos tanques de evaporação, passando de verde claro a vermelho vivo. O sal é produzido com o bombeamento de água do mar que passa por decantadores antes de chegar aos tanques, onde a água saturada de sal evapora com o sol e o vento, formando os cristais de sal. O produto é extraído no outono e exportado para o mundo todo. Esta é Marsella, a segunda maior cidade da França e o porto francês mais importante do Mediterrâneo. Ela teve a mesma importância para os romanos 2000 anos antes e para os gregos antes disso, quando eles fundaram uma colônia aqui chamada Massália. Em meados do século XV, o conde da Provença reforçou as fortificações da cidade. E no século XIX, o cartão postal mais conhecido de Marsella, uma basílica católica, foi construída no lugar de um forte antigo. É o local mais visitado da cidade. Marsella também é um dos destinos mais visitados da França, recebendo cerca de 4 milhões de turistas por ano, incluindo 1 milhão de passageiros de navios de cruzeiro. Todos vão conhecer as praias, a história, a arquitetura, os 24 museus e os 42 teatros de Marsella. Ao sul de Marsella fica a costa de Cassis. Esta área de relevo escarpado se estende por 20 quilômetros pelo litoral. Transformada em Parque Nacional em 2012, esta costa muito visitada abriga as falésias mais altas da França, com cerca de 550 metros de altitude. A alguns quilômetros da costa fica o circuito de Paul Ricard. Ricard fez fortuna com o comércio das bebidas pastis e construiu a pista ao lado do aeroporto particular dele. A obra demorou apenas 10 meses. A pista é dominada pela reta Mistral de 1.800 metros. Entre 1971 e 1990, o circuito sediou vários grandes prêmios da França. Em 1999, com a morte de Paul Ricard, o circuito foi vendido e transformado em pista de testes de alta tecnologia. Em 2016, foi anunciado que o circuito voltaria a sediar o Grande Prêmio da França pela primeira vez desde 2008. A cidade de Toulon se situa na costa e é a principal base da Marinha Francesa desde o fim do século XVI. Na ponta do rochedo, uma antiga torre de vigia protege o porto natural. Não é à toa que a segurança é prioridade e é proibido sobrevoar a região, então as imagens vão ficar restritas ao litoral. Toulon abriga boa parte da Marinha Francesa, inclusive o porta-aviões Charles de Gaulle e a frota de submarinos.
Este submarino nuclear da classe Ruby está voltando para a base. Essa classe inclui 6 submarinos e todos têm nome de pedras preciosas, exceto o Casabianca. O avião de transporte C-160 da Força Aérea Francesa passa por baixo do helicóptero do programa, propiciando uma visão excelente. Esta aeronave também é usada para inteligência eletrônica, além de servir como plataforma de comunicação. Aqui começa a Côte d'Azur, também chamada de Riviera Francesa. É um paraíso para os ricos e famosos que desfilam em iates luxuosos. Um dos balneários mais conhecidos da Riviera Francesa é Saint-Tropez. Talvez seja o mais famoso da Europa. No início dos anos 1950, esta pequena vila de pescadores era um refúgio de verão para artistas, escritores e atores que vinham de Paris, como Picasso, Jean-Paul Sartre e Juliette Gréco. Mas em 1956, a atriz francesa Brigitte Bardot filmou E Deus Criou a Mulher em Saint-Tropez. Ela virou um sucesso da noite para o dia e a cidade ganhou a reputação de oferecer prazeres ilícitos e nunca mais foi a mesma. Ela era frequentada por celebridades europeias e americanas, mas atualmente também recebe russos, brasileiros e chineses. Se eles não viessem, as ruas charmosas não teriam tantas locadoras de iates, imobiliárias de luxo, restaurantes absurdamente caros, nem lojas de estilistas importantes. Não é um lugar para quem busca paz e silêncio, pois no verão, Saint-Tropez recebe cerca de 100 mil turistas por dia. Para os ricos que procuram uma vida mais tranquila, perto dali fica Port Grimaud, um empreendimento arquitetônico inspirado nos canais de Veneza. E muitas vezes chamado de Veneza da Provença. É possível chegar às casas de carro, mas os canais são as verdadeiras ruas. Praticamente todas as casas têm um atracadouro na frente do jardim e quase todo mundo tem barco ou iate. As casas imitam o estilo das habitações originais dos pescadores de Saint-Tropez. Mas as cores, o nível do telhado e outros detalhes sutis variam. Assim, não fica tudo igual. Não é permitido mudar a cor da casa. Velejar é um esporte muito praticado desde o fim do século XIX. E aqui, nas águas de Cannes, iates clássicos estão reunidos para a regata real anual. É um espetáculo ver os iates de madeira deslizando pela Baía de Cannes, com as velas brancas ondulando ao vento. Este cúter, com vela caranguejeira, se chama Mariquita, que significa joaninha em espanhol. Ele é um dos últimos iates de competição de 19 metros e praticamente ressuscitou. Foi construído em 1911 na Escócia para um industrialista e era um dos melhores iates da época. Mas 40 anos depois, ele tinha virado um barco-casa sem mastro nem quilha e, infelizmente, estava negligenciado. Em 1991, o iate foi redescoberto e, depois de 5 anos de uma árdua restauração, voltou a velejar e a exibir os traços graciosos. As ilhas de Lerran se destacam na Baía de Cannes. Na menor delas, a Ilha Saint-Honorat,
fica a Abadia de Lerran, que data do século V. Na Idade Média, os monges eram obrigados a defender a costa das invasões dos mouros da Argélia, e um mosteiro fortificado foi construído aqui entre os séculos XI e XIV. Depois da Revolução Francesa, a ilha foi vendida e virou propriedade particular. Mas, em 1859, a igreja a comprou de volta e fundou uma nova comunidade cisterciense que permanece aqui desde então. As ilhas têm vista para a cidade de Cannes, conhecida por fazer parte do circuito dos ricos e famosos, por ter hotéis e restaurantes luxuosos e, principalmente, por causa do Festival de Cinema. A popularidade de Cannes começou com um aristocrata inglês, Henry Brougham, que descobriu o lugar por acaso em 1835, quando não passava de uma vila de pescadores. Ele comprou um terreno e construiu uma casa. Também incentivou outros aristocratas ingleses a construir residências de inverno aqui. Cannes acabou apelidando a beira-mar de Calçadão dos Ingleses e ergueu uma estátua em homenagem a ele. O Festival Internacional de Cinema começou em 1946 e agora é realizado no Palácio de Festivais e Congressos, construído nos anos 1980. Como Cannes é um balneário famoso, o custo de vida não é barato, mas é moderado em comparação às outras cidades da Riviera Francesa, pois imóveis em lugares como Cap d'Antibes e Cap Ferrat chegam a custar milhões de dólares. Se tiver praia particular e vistas maravilhosas, o preço mínimo é de 20 milhões de dólares. Algumas propriedades são tão luxuosas que tem até heliponto para os donos não precisarem enfrentar as estradas lotadas. Só os muito ricos conseguem comprar imóveis assim. Poucos anos atrás, uma casa com terreno em Cap d'Antibes foi vendida por mais de 150 milhões de dólares. O destino final é o segundo menor país do mundo, Mônaco. Só não é menor que a cidade do Vaticano, em Roma. O país consiste em apenas 200 hectares espremidos por uma cadeia de montanhas. Apesar de pequeno, é muito rico. Cerca de 30% da população é composta por milionários. Mônaco não tem aeroporto próprio, então os helicópteros funcionam como táxis, fazendo a ponte entre os moradores ricos e o aeroporto de Nice. O país é governado pelo Príncipe de Mônaco, que mora num palácio construído no século XII para ser uma fortaleza. Desde o fim do século XIII, ele abriga a família Grimaldi, que ao longo dos séculos se manteve no poder fazendo acordos frágeis com os vizinhos maiores e mais fortes. No século XIX e início do século XX, os príncipes se tornaram símbolo do glamour e do encanto associado à Riviera Francesa. A aristocracia se juntou ao cinema em 1956, quando a atriz americana Grace Kelly se casou com o príncipe Rainier. Há mais de 100 anos, Mônaco recebe turistas em busca de luxo e de jogos de azar. Para quem quiser se tornar residente, é um paraíso fiscal. Os moradores não pagam imposto de renda. Mônaco está longe de ser o lugar mais bonito da Riviera Francesa, pois é repleto de torres de hotéis e apartamentos que ocupam a encosta. Talvez o lugar seja mais famoso por causa do Grande Prêmio de Mônaco, que ocorre nas ruas do país desde 1929. É uma das corridas automobilísticas de maior prestígio do mundo. Este principado soberano e imã de gente rica é o lugar perfeito para concluir esta viagem.